orando, falando com Deus, vai dirigindo, vai falando com Deus, vai louvando o Senhor, no meio da dificuldade, no meio das circunstâncias, né, que trazem sabores para nós. Então o crente, o cristão, mesmo na luta, na dificuldade, ele pode, se ele querer, ter a alegria do Espírito Santo dentro dele. Aí a gente olha para alguém, por exemplo, está passando luta, dificuldade, afronta, aí ele deixa entrar tristeza. Não. E aí que nós devemos ter sabedoria para que a alegria do Espírito Santo entre dentro do nosso coração. Para quê? Para que nós possamos suportar as afrontas, para que nós possamos suportar as adversidades da vida que sobrevêm, não só para um, mas para todos, né? A adversidade da vida, ela vem em vários sentidos na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Um é mais forte, o outro é menos forte, né? Um às vezes causa dor, causa cicatrizes, mas a intenção de Deus, o apóstolo Paulo está mencionando para nós que na hora dessa situação nós não devemos deixar entrar a tristeza. Aí como alguém pode falar, mas como, pastor, se eu soubesse o que eu estou enfrentando no dia a dia, né? Afronta, calúnias, perseguição, né? Mas isso não pode nos atingir. Esses comportamentos de alguém contra a nossa vida para tirar a paz, irmão, nós não podemos abrir o coração para alegrar a tristeza. Tem que abrir o coração para alegrar o seu coração através do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos vencendo, é uma batalha, é uma guerra. Todo dia nós temos que matar um leão da vida. Esse leão não é com correr, esse leão é com a graça de Deus, tendo equilíbrio na hora da dificuldade, né? Porque nós somos sujeitos, né, as pessoas levantar contra cada um de nós, as pessoas armar alguma cilada, alguma situação para trazer uma desmoralização para cada um de nós. Então nós temos que ter equilíbrio para poder nós, nesse momento, sobreviver. Senão nós não conseguimos sobreviver, né? E às vezes até mesmo para alguns que se dizem cristão, né? Eu sou cristão e tal, mas deixa entrar essa, não podemos deixar, porque o diabo aproveita momentos assim. É no momento da fragilidade do cristão, irmão. Qual que é esse momento? É o momento da perseguição, é o momento da calúnia, é o momento da dor, do sofrimento que você passa, que o inimigo vai querer aproveitar esse momento que você vai estar o quê? Voado ou voado, né? Você vai estar exposto ou exposta a ele tratar alguma coisa dentro da sua alma e colocar tristeza lá dentro. Não, nós devemos ser sábios e entendidos nesse momento para vencê-lo, porque a Bíblia diz, Jesus disse: neste mundo tereis aflição, mas tenha o ânimo que eu venci, você vai vencer, irmão. Então ele já estava ali profetizando na vida do ser humano, do homem e da mulher, que teria problema, que teria dificuldade, mas que nós não temesse, que nós iríamos vencer com a graça dele, com a presença dele em nós. Por que muitas pessoas às vezes se desesperam nessa vida, né? Desespera, aí tenta resolver por si só, tenta resolver a sua causa na força. Não, é através da graça de Deus que nós vamos vencer. E Jesus é maravilhoso, irmão, né? Ele entende todos nós, irmão. Jesus, ele entende todos nós. O ser humano não entende o que passamos. O ser humano é julgador, condenador, né? Ele é juiz, advogado, ele é tudo, né? O ser humano, ele olha para você, vê a dificuldade sua, aí ele já diz, é igual lá em Jó, né? Os amigos de Jó, ele olhava para nós, Jó está assim, por quê, né? Porque ele pecou, ele está nessa vida aí, ele está passando essa situação, perdeu o filho porque ele pecou. Mas Jó depois teve que orar por ele. Olha só, como inverteu a situação, Jó ficou tranquilo. E era amigo de Jó, irmão. Amigo de Jó. E ele interpretaram que Jó estava passando por tudo aquilo porque ele pecou.
depois lá na frente ele veio orar pelos seus acusadores. Então, irmão, é muito fácil você vencer o inimigo na presença de Deus, né? Aí a alegria vai na sua vida, porque o diabo ele vem para matar, roubar, destruir. Ele quer destruir seu sonho, ele quer destruir sua família, ele quer destruir o seu projeto de vida, ele quer destruir a sua vida espiritual, ele quer destruir o seu caráter, ele quer destruir tudo aquilo que Deus preservou para cada um que crê no poder da sua palavra. Então nós devemos ter cuidado nesse momento, porque o diabo ele não brinca, né? Vocês pensam que o pastor não passa dificuldade, afronta, né? Julgamentos premeditados, coisas que às vezes o inimigo usa as pessoas para armar alguma coisa, para desfazer a obra que um líder está fazendo numa igreja. Existe, mas qual que é o direcionamento para esse momento? É joelho no chão, a graça de Deus, nós vamos vencer. E quem justifica nós é Deus, hein? Honra, né? Então eu não preciso que o homem me justifica, mas Deus me justifica. E quando Deus justifica um cristão, então, o próprio ser humano, eles vão ver a justificação de Deus na sua vida, porque eles vão pensar: poxa vida, eu tentei, eu armei para destruir aquela vida, para jogar no buraco, no calabouço, mas ele suportou, mas ela suportou e venceu. Olha só como é que está a situação daquela pessoa. Sim ou não? Está entendendo? Então não tem motivo de nós terem em nosso coração nada disso. O apóstolo Paulo, né? Ele lá na frente, vamos falar alguma coisa sobre isso, sobre o apóstolo Paulo em relação, né, a essa carta aí, à igreja de Filipe. Ele escreveu essa carta para a igreja de Filipe, né, de Filipenses. Mas será que existe motivo para isso? O que leva o cristão a estar sempre alegre, mesmo diante de situações adversas? É uma pergunta. A resposta é essa questão, bem como os motivos se encontram na carta de Filipenses. Se você ler a carta de Filipenses, como eu li aqui 4, olha só: regozijai-vos sempre no Senhor. Quer dizer, alegrai-vos. Regozijai é alegrai-vos sempre no Senhor, né? Que o apóstolo Paulo diz: não fique preocupado, não, se alegre, regozije na presença de Deus, se alegre, não entristeça por nada, não, né? Outra vez digo, regozijai-vos. Ele diz: alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos. 2 vezes ele manda, ele fala para nós alegrarmos nessa situação. Amém, irmãos? E nós vamos vencer, irmão. Todo dia o cristão tem que matar um leão da vida. E você mata ele com o quê? Com a graça de Deus. Ninguém te ofende, ninguém faz maldade para você tendo a graça de Deus. Porque o Espírito Santo te defende, o Espírito Santo te consola, o Espírito Santo, ele vai trazer alegria daquilo que tentam colocar na nossa vida para destruir o nosso sonho. O diabo está doidinho para destruir seu sonho, mas Jesus, ele quer dar vida e vida com abundância. Jesus, ele olha para nós, ele vê assim: poxa vida, eu quero abençoar, eu vou abençoar aquela irmã, aquela minha serva, meu servo, né? Vou mudar a vida dela, né? Ninguém vai tocar nele, nela. Então nós temos que acreditar nisso, porque Deus nos protege, porque a Bíblia diz no Salmo, né? O Senhor acampa os seus anjos em volta daqueles que o temem e livra, né, irmão? Agora o diabo fica em redor de nós, de redor, longe, mas o anjo está em volta, em nossa volta, ó, nos protegendo. Então não temos que temer, não. É com a graça de Deus que nós vamos vencer, né? Quando se encontrava na prisão, o apóstolo Paulo escreveu essa epístola de Filipenses, né? E entre outros propósitos que tinha, ao preparar essa carta, ele procurou mostrar aos cristãos daquela igreja de Corinto, né? Como ele conseguia manter permanentemente a alegria em sua vida. Olha, o apóstolo Paulo foi muito perseguido, né? Muito perseguido, mas ele demonstrava alegria.
Deus sobre a sua vida, sobre perseguição, sobre tudo que ele passou. Nas suas viagens missionárias, ele enfrentou muitas dificuldades, mas a alegria estava na presença, dentro do coração do apóstolo Paulo. A cidade de Filipe ficava na província romana da Macedônia, região que atualmente faz parte da Grécia. A igreja de Filipos foi a primeira comunidade cristã que Paulo fundou na Europa. Em sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 16, versos 12 ao 40, ele tinha um carinho todo especial por essa igreja. Então, o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele teve um carinho muito grande pela igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto ela estava passando por dificuldade. A igreja de Corinto estava passando, o povo estava sofrendo, estava cheio de tristeza, mas ele escreve essa carta para a igreja de Filipe, para falar para ele: olha, eu passei por tudo isso, mas a alegria está dentro de mim. O apóstolo Paulo foi muito categórico, nas suas epístolas. Olha só, Filipenses, que nós lemos aqui: regozijai-vos sempre, 4:4, no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Será que todos nós podemos ler e declarar esse texto sem nenhum momento? Eu estou alegre. Será que eu posso falar? Eu estou muito alegre. Eu estou muito feliz com a graça de Deus. Nós temos que ter essa convicção. Nós não podemos demonstrar fraqueza. O diabo percebe quando nós demonstramos que nós somos fracos, em qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele dizia: no meio dos sábios, ele comportava como sábio. No meio dos tolos, ele comportava como todo, meu irmão. Quando ele estava fraco, ele estava forte. Quando ele estava forte, ele estava fraco. Quer dizer, ele debriava o diabo. O diabo não tinha poder para entender o que estava dentro do coração do apóstolo Paulo. Tinha um momento que ele estava fraco, fraco. Mas ele demonstrava força. Tinha um momento que ele estava forte, mas ele não demonstrava fraqueza. Sim ou não? Então, no momento que você estiver com fraqueza, o bombardeio está muito grande, não demonstre frouxo, não demonstre para ninguém sua cara de fraqueza, sua cara de tristeza. Sorria. Jesus quer nos ver sorrindo, mesmo na dificuldade, irmão? Os irmãos já perceberam, Eu falo assim, a gente fala, nós estamos aqui, Pastor, ele não é isento de ser mal interpretado, de às vezes alguém é usado pelo inimigo para poder querer atrapalhar a obra de Deus. Então são momentos que às vezes o pastor, a liderança, ele passa por esse momento, mas ele jamais, ele pode demonstrar para a igreja que ele está sofrendo alguma opressão que o inimigo está usando aqui. Não, ele tem que ser forte. A liderança tem que ser forte. E nós, como cristãos, temos que ser fortes. Nós não podemos deixar o inimigo nos abater e você demonstrar que você é fraco. Não, sou forte. Anda de cabeça erguida na cidade. Está difícil, anda de cabeça erguida. Encontrou com você a paz do Senhor. Porque muitas das vezes eu estou falando para a gente: e aí, irmão Giovana, como é que você está? Tudo bem, irmão Giovana? Tipo assim, já dá uma mensagem para ver o que o irmão Giovana vai falar. Não, rapaz, a prova está difícil. Não. Esse momento nós temos que vigiar. Por quê? Porque o inimigo usa as pessoas nesse momento que nós estamos passando dificuldade. Ele vai colocar alguém próximo de nós e vai perguntar: como é que você está, Madalena? Está tudo bem lá? Mas não está nem preocupado com a Madalena, com o irmão Giovana, não, com o irmão Alessandro, não. Querendo puxar a língua da pessoa e falar: eu estou sofrendo, eu estou isso. Não, eu estou abençoado. Então, aquela sonamento, irmão. Vai bem com o teu marido? Sim, vai bem. Vai bem com seu filho? Sua filha? Vai bem. Vai bem contigo? Vai bem. Olha só a situação que ela estava passando. Então nós temos que ter sabedoria, sabe? Sabedoria para responder para alguém que o inimigo está usando para querer saber da sua vida, para depois andar falando para todo mundo: lá, aquele derrotado, aquele fraco lá, aquela fraqueza daquela mulher. Se ou não, quero que você não entenda isso, para nós sobrevivermos, porque esse mundo é difícil. As pessoas, não é fácil.
As pessoas só sabem condenar, só sabem julgar. As pessoas não entendem, não sabem o que você passa na vida. E ele já conversa com você, nem conhece a sua história, e aí ele já vai escrevendo a sua história de derrota, de sofrimento, de dor, para alguém. E de repente, irmão, é o inimigo usando essas pessoas para poder tirar a sua paz. E quando mesmo você espera, você ouve uma notícia de alguém. Que às vezes uma pessoa que considera você, poxa vida, fulano, encontrei com fulano aqui, acabou da sua vida. Estão entendendo? Por isso que nós temos que ter cuidado ao falar a nossa situação. Nós temos que falar para Jesus. Até tem um corinho que fala assim: conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz, porque tu precisa voltar para Jesus. Sim ou não, irmão? Está vendo? Eu sempre falo, as pessoas deixam de vir no curso de ensino, mas você vai ver cheio de problema, cheio de conflito. Aí no grupo deixa uma palavra dessa, nos trazendo alegria, nos trazendo uma orientação para que nós possamos continuar vivo, irmão, nós temos que estar vivo, né? O diabo quer nos matar, mas nós estamos vivos pela palavra. A palavra traz vida, a palavra de Deus traz esperança, traz vitória, traz milagre na nossa vida. E nós devemos, irmão, estar com a palavra. E a palavra vai trazer resultado para a nossa vida. A palavra de Deus, né? Mas muitos não querem, né? Muitos não querem, acham que já sabem tudo. Eu não sei nada ainda, irmão. Cada dia eu aprendo alguma coisa com o Espírito Santo. Cada dia é um problema. Você tem que saber administrar na presença de Deus, com equilíbrio, com um jogo de cintura, para que a obra de Deus permaneça, né? Então, cada dia você vai aprendendo alguma coisa. Cada dia, irmão, nós vamos aprender com a dor, com a falta de entendimento em relação à nossa vida, à nossa postura como cristão. Então, nós não podemos desistir de lutar. Não deixe de lutar pela sua família. Não deixe de lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, não, meu irmão. O inimigo sempre vai usar alguém para te parar. O inimigo sempre vai usar alguém para parar você, para não sonhar mais, para você não projetar mais nada para a sua vida. E nós temos que sonhar. Eu sou sonhador. Os irmãos já viram, né, irmão? Depois que eu cheguei aqui, sonho, projeto, eu sonho. Sabe por quê? Eu cheguei aqui, né? A igreja estava escaldada, mas eu cheguei sonhando, eu cheguei projetando, eu cheguei com atitude. E o inimigo tentou me parar aqui. Sabia disso? Trazer tristeza, mas ele não trouxe alegria. E eu aqui, ó, vai para lá, e as coisas acontecendo. Sempre vai ter um remanescente, viu? Creia nisso. Sempre vai ter um remanescente que vai te socorrer na hora da sua necessidade. Sempre vai ter alguém preparado por Deus, usado por Deus, para poder te socorrer naquela hora da dificuldade. Você pode ter certeza disso. É por isso que nós não podemos desistir de nada. Está difícil? Vai dando glória a Deus. Eu estou falando muito, eu não sei se os irmãos estão entendendo. Está dando para entender os jovens aí? Vocês também fazem parte da história, né? Da história, da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Jovem também sofre. Jovem também sofre calúnia, jovem sofre, né, uma condenação para ele. Né? Tem pessoas que olham para jovem e já falam que o jovem vai para o inferno. Esse jovem vai para o inferno coisa nenhuma. Quem que é o homem para mandar alguém para o inferno? Né, irmão? Nós estamos aqui num preparo para aprender a palavra, para quê? Ensaiando para ir para o céu. Então ninguém pode condenar. E tem pessoas, irmão, infelizmente tem os santarrão que já olha para você, Deus defende você. Esse ali, eu acho que ele vai direto para o inferno. Aquela ali, quem é esse comedor de feijão? É muito forte isso aí, entendeu? É por isso que nós temos que estar na palavra, porque a palavra traz vida, a palavra traz esperança. Se a gente for analisar, né, as oportunidades que Deus dá ao homem, Deus falou com Jonas, ele falou: Jonas, vai a cidade do Nínive, prende contra ela, porque está subindo um cheiro mal na minha narina. O povo de Nínive vai lá, Jonas
abençoar a palavra. Jogando no mar, a baleia engoliu ele, aí vomitou ele na praia. Aí vem a palavra, você pode ver Jonas. Veio a palavra Jonas pela segunda vez. O que é isso, irmão? É a oportunidade que Deus dá para o homem. É Deus que dá a oportunidade, não é o homem que tem que impor oportunidade para o homem. Não, se você não pegar não sei o quê, você não vai ficar aqui, você não vai cantar. Não, irmão. Isso é conversa fiada, conversa de cabelo. Você sabia disso? O diabo ele quer misturar mesmo com a gente para tirar você do foco. Então não podemos olhar para isso, olhar para o que as pessoas pensam. O importante, sabe o que é, irmão? Jesus, quando o Senhor foi ungido, né? Davi, olha aí, Davi, um dos filhos de Jessé, ele foi na casa dele, foi? Aí apresentou lá o seu irmão, né? E cara, ficou musculoso, então eu vou ser ele, Davi não estava nem aí, meu irmão. Não estava nem aí, nem foi convidado para ir lá. Para Samuel olhar os filhos de Jessé, porque ele estava lá, cuidando da ovelha do pai dele. Aí os grandão, é eu e você. Eu passa, não é isso não. Não é isso não. Não é isso não. Acabou. O Marcelo acabou, cadê? Falta o menor, onde ele está? Ele está lá no pasto, cuidando da ovelha do seu pai. Então manda buscar ele lá, vai lá, busca ele lá. Enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar na mesa. Sim ou não, irmão? Deus ele olha para dentro do seu coração. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para dentro do nosso coração. Porque Deus conheceu o coração de Davi e conhecia, o coração dos seus irmãos. Por isso que ele rejeitou os filhos, de Jessé, e ele mandou chamar Davi, porque Deus conhece o coração. Deus ele não é o homem só olha para a aparência, para a posição, status. Se a pessoa tem status, é um bem-sucedido no meio, se não tem, se é uma pessoa comum na sociedade, não tem valor. Mas para Jesus todos têm valor, aquele que não tem e aquele que tem. Ele não faz acepção de pessoa, sim ou não, irmão? Então não se preocupe não com a palavra que alguém disser para você, que você não tem mais jeito, viu? Você vai repreender essa palavra. É Deus que deu seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para me dar perdão, e eu ter direito de vida eterna. Não foi esse comedor de feijão, não. Existe muito comedor de feijão que fica aí querendo falar que é Deus, querendo julgar as pessoas. Você está entendendo, irmão? Não, fica tranquilo, irmão. Deus conhece a vida de todos nós. Ele conhece, irmão, o seu pensamento. Ele conhece a intenção do seu coração. Então nós não podemos ser impactados por palavras negativas que nós vamos destruir, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que a nossa vida é uma vida embaraçada, que a nossa vida não vale nada. Não, é Jesus que vai mudar a nossa história. O homem tem poder, a palavra do homem tem poder para influenciar em nada, viu, irmão? Na sua história, mas a palavra de Deus tem poder para influenciar a sua vida, para abençoar você, abrir a porta e te dar direito de vida eterna. É a palavra de Deus que tem esse poder, porque a palavra do homem que condenar você, julgar você, às vezes pela falta, todos nós somos falhos. Quem que é santo na terra? Quem que é perfeito aqui entre nós, aqui que está aqui? Ninguém. Somente Ele, Jesus, perfeito. Nós somos cheios de pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, que a Bíblia diz. E tem muitos pecadores que querem ser santos. Já condena os outros, aí está depravado. Jesus ele gosta das pessoas que são abandonadas, das pessoas que são esquecidas, das pessoas que são rejeitadas, das pessoas que são maltratadas. Jesus olha para essa pessoa e fala assim: vem, meu filho, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou te justificar, eu vou te honrar. É Ele que faz tudo isso, irmão. Eu aprendi com isso aí no meu primeiro amor do Evangelho. Passei muita coisa por libertação, e as pessoas me julgavam e tal. Onde que eu cheguei, aonde que Deus me colocou,
E aí eu olho para trás aquelas pessoas que queriam falar para mim que eu não valia nada, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não ia ser nada na igreja, nada, que o meu casamento não ia ser feliz. A minha esposa morreu, fiquei viúvo, casei com ele, abençoado por Deus. Hoje estou aqui, pastor da igreja de Poços, Goiás. Quem pode glorificar Deus, irmão? Você pode glorificar Deus pela sua vida, pela sua história. Você não tem que dar trela para ninguém, você não tem que dar explicação para ninguém naquilo que você está passando. Você tem que somente glorificar. Regozijai o Senhor, como o apóstolo bota dizer. Alegrai-vos o seu coração, irmão. É Deus que está olhando por nós, é Deus que está contemplando cada um de nós. Viu, irmão? Então, às vezes, nós se prejudicamos por nós entender que uma palavra de alguém, nós vamos ser fracos. Eu sou mais, a Bíblia diz, é a afirmação da palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus na minha vida, quem vai pedir Deus operar na sua vida? Esse conversador aí, de conversa fiada aí, não, ninguém vai pedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu pego essa palavra, nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem o porvir, nem coisa alguma, nem a adversidade, nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, viu? Não deixe de ninguém liberar a palavra que derrota na sua vida, na sua família, não, que você não vai vencer. Você fala, eu sou mais vencedora em Cristo Jesus que me amou. Aí, não, responda lá, Jesus somente respondia na palavra. O diabo foi lá, levou o irmão, ele estava no deserto, aí viu que ele estava ali com fome, né? E ele nem percebeu que falar que Jesus estava com Deus, né? Ele já foi falar, né? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão de pão. Aí Jesus só vai responder: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Responde. Há momento que não é que você vai causar confronto com ninguém, mas há momento que você tem que usar a palavra de Deus para rebater a boca de alguém demoniado que quer trazer palavra de maldição para sua casa, para sua família, para sua vida, irmão. Está escrito, Jesus disse: opera, quem vai pedir? Você vai pedir? E diz também: se Deus é por nós, por mim, quem será contra mim? Ele é comigo, Ele está na minha vida, entendeu, irmão? Então nós temos que ter sabedoria e autoridade de Deus para repreender, porque o diabo tem muitas pessoas para querer desfazer aquilo que Deus já fez na sua vida, para colocar você para baixo. Não, a palavra de Deus tem poder. Rapaz, eu estou sentindo que o cara fala língua estranha, viu? Mas estou segurando porque eu preciso pregar a palavra de Deus. Amém, irmão? Jesus é bom demais, é maravilhoso, né? Nessa epístola eu já falei muita coisa, dá para falar muita coisa, né? Outro dia dá para complementar, né? Nessa epístola, Paulo irá nos fornecer uma espécie de receita que está sendo aqui, né? Que é possível ter uma vida de alegria mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis e de sofrimento. Ele está dizendo aqui, né? Que é possível, na adversidade, na dor, no sofrimento, né? Você se alegrar com a presença de Deus. Ele está dizendo. Então não tem que nós ficarmos tristes, cabeça baixa, por alguém que nos decepcionou, por alguém que mentiu para nós, por alguém que armou uma cilada para destruir a nossa vida. Não podemos deixar em nós. Amém, irmãos? A verdade é que a carta de Filipenses, como muitos cristãos sabem, é chamada de carta da alegria. Durante o seu texto, por 16 vezes Paulo afirma: regozijai-vos e alegrai-vos. Essa é a carta da alegria, porque ele estava falando para a igreja de Filipe, trazendo uma palavra, né, de esperança, de alegria para aquele povo. E aí nessa noite ele está trazendo essa palavra, através do apóstolo Paulo, trazendo para você. Ele falou: olha, alegrai-vos no seu coração, regozijai-vos sempre. Eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou abrir essa porta, eu estou contigo, né?
te defender, eu vou te justificar, eu vou te honrar. Não, essa palavra você tem que estar dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. A verdade é que Paulo está afirmando isso, mas ele não tinha nenhum motivo aparentemente para fazer essa declaração. Na época ele tinha, porque ele estava passando por a pessoa passar por uma dificuldade e de repente transmitir para a igreja de Filipe. É igual pastor. Tem vezes eu estou transmitindo coisa boa para vocês, mas você não sabe o que eu estou enfrentando. Mas eu não posso deixar de transmitir a alegria de Deus na sua vida, porque eu também vou participar desse momento junto com você. Se ou não, eu posso do Paulo. Naquele momento ele não estava nem em condições de estar falando com a igreja de Filipe, irmão, porque ele estava atravessando dificuldades. Não é assim? Às vezes você está num momento de muita dificuldade, tem muito conflito, né? E é difícil a pessoa, né? Mas não é impossível. Não é impossível você transmitir o quê? Alegria para alguém, que às vezes está mais com um problema muito mais complicado que você. Sim ou não? Então, na verdade, essa é o apóstolo Paulo, né? Ele não tinha nenhum motivo aparente para fazer essa declaração. Ele não ganhou uma grande soma de dinheiro, nenhuma indenização ou uma herança que fosse, né? Também não criou nenhum negócio que permitisse ficar milionário, né? É igual o momento que vivemos. Às vezes você está numa prova financeira, não é verdade? Uma prova financeira. E de repente você tem que transmitir alegria para alguém que está mais duro que você. A minha conta vai vencer, o boleto vence amanhã, a conta de água vence amanhã, né? Mas mesmo assim, Deus tem esse processo, já vem comigo muito bem. Depois que você vai fazer algo, Deus ele vai incomodando a gente, ele vai trazendo experiência de sofrimento, de dor, de perda, aí ele vai te devolvendo, ele vai trazendo paz, e você vai cumprindo, né, com a presença de Deus na sua vida, assim que Deus faz conosco. Então não tem motivo algum, na hora da dor, da dificuldade, né? E o apóstolo Paulo não tinha nem motivo, né? Sem dinheiro, sem nada, não era milionário, nada, e ele ainda teve que escrever essa carta para Filipe, que é a carta, né? A igreja de Filipe, que é a carta da alegria. Transmitindo alegria para o povo. Não perca a esperança, não. Levanta a tua cabeça, vai caminhando. Lá na frente eu vou te exaltar, eu vou te honrar, né? Então, é desse jeito aí. A vida que o apóstolo Paulo levava não era aquilo que poderiam chamar de triunfante ou bem-sucedido. Observando pelos padrões humanos, quando o apóstolo escreveu essa carta, ele estava em uma prisão. Olha a situação dele. Dentro de uma cela fria, quente, e ele escreve essa carta para a igreja e Filipe. Olha isso. Você já imaginou isso? Uma pessoa presa em uma cadeia, né? E ele ainda teve tempo para poder colocar a palavra, expressar a palavra para aquela igreja de Filipe. É muito forte, né? Estava aguardando o julgamento. Ele não se encontrava em lugar fenomenal, espetacular, muito bacana, e vivendo da melhor maneira possível. Não, ele estava em casa, impossibilitado de exercer a sua liberdade de locomoção. Olha só, preso sem poder locomover, andar, ver pessoas, mas ele ainda teve tempo para trazer palavra de esperança para a igreja de Filipe. Não tem momento que você passa assim. Só Jesus na sua vida, só sabe o que está enfrentando. Mas alguém que chega perto de você, você não pode ser isento de liberar uma palavra de vitória para alguém, que às vezes está passando mais dificuldade que você. Aí o apóstolo Paulo ele está dando isso, eu não vou entender isso aí. Porque vai ter momento, irmão, que você precisa de uma palavra de alguém para te levantar você. E você não vai ter ninguém, de repente apresenta alguém para você levantar ele. Está com a autoestima dele lá embaixo. Aí Deus quer usar você, fala, mas como é que Deus vai me usar se eu estou numa dificuldade terrível? Afronta, dificuldade, perseguição. Não, Deus vai sempre arrumar um jeito nesse momento. E nós temos que estar atentos para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo para trazer uma palavra de esperança para alguém. Não é verdade? Então, é como eu estou falando. A gente, às vezes, eu animo as pessoas.
Acho que essa animação, às vezes, eu estou com uma prova terrível, só Jesus sabe. Mas eu não posso expressar. Eu não posso falar. Eu tenho que liberar a palavra de esperança, de vitória na vida do povo. Eu tenho que abençoar a igreja. O apóstolo Paulo está numa situação preso em cárcere, impossibilitado de locomoção em lugar nenhum. Mas ele teve a oportunidade de trazer essa palavra de alegria para aquela igreja de Filipe. Então há momentos que nós vamos passar por isso. Então você tem que entender. Aí você não pode falar. Se você está passando dificuldade, se alguém chega em você, você é inteligente, você tem que ter sabedoria. Essa pessoa está numa dificuldade. Eu preciso levantar a autoestima dela. Eu preciso falar uma palavra que Deus vai me usar para essa pessoa se levantar de novo. E ela nem sabe que você está numa luta terrível. Mas você não pode perder a oportunidade de lançar uma palavra de esperança para aquela pessoa se levantar e a autoestima dela se levantar e ela continuar viva. Continuar viva. Amém, irmãos? É isso que é o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho não vai só usar nós no momento de bonança, não. Ele usa no momento de bonança, ele usa na hora da dor, na hora da dificuldade. Às vezes você perdeu até um parente, está lá, velando dor, perdeu um parente, mas você não pode perder a oportunidade que alguém aproximar de você. Você tem que lançar uma palavra de esperança para aquela vez. Você não pode pegar aquela situação de dor que você está enfrentando, e ficar aguentando que alguém vai aproximar de você. Aí é a hora que você tem que lançar a palavra. Não, esse problema não é nada. Jesus vai entrar na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Eu estou falando assim, às vezes alguém pode falar, mas eu acho que eu falo com tanta facilidade. Não, eu não estou falando com facilidade, não é fácil. Mas nós devemos compreender que precisamos entender que tem muitas pessoas que às vezes estão passando por mais dificuldade do que nós. Às vezes não tem nem o que comer em casa. Não tem um arroz, não tem um feijão, não tem uma mistura, e nós não temos que lutar. E às vezes nós estamos passando por alguma situação financeira que dá para resolver, Deus abre a porta daqui e dali, e aí alguém aparece dentro de nós, e aí nós esquivamos de liberar uma palavra de vitória para aquela pessoa. E o apóstolo Paulo ele foi muito categórico nessa palavra. Nós veremos então algumas coisas, mas não será na totalidade, porque o óbvio, evidentemente, não temos a capacidade de enxergar. Não temos capacidade de enxergar. Mas nós temos a graça de Deus, que nos faz e que nos traz a visão da vontade de Deus na nossa vida e na vida de alguém que está próximo de nós. E também é necessário declarar que, mesmo que quisessem estender a busca, mas aspecto seria inviável por causa do espaço que temos, Mas sabemos que existe muito mais do que aquilo que temos aprendido, temos estudado sobre a palavra do Senhor, Vamos aqui ver os motivos que Paulo nos apresenta a refletir sobre eles. Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo podia dizer, no meio da adversidade, regozijar sempre no Senhor, nunca devem regozijar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava afirmando aqui aos cristãos de Filipe, estar sempre com um sentimento de grande alegria. Ele estava falando para a igreja de Filipe, mas aqui eu estou falando para a igreja de Posse. Amém, irmão? Para os irmãos, irmão? Nós não podemos deixar nada disso nos abalar. Então nós devemos levantar a nossa cabeça, O apóstolo está afirmando aqui aos que estão vivos, está sempre com um sentimento de grande alegria. Sempre, irmão. Alguém chega em você, está difícil, Uma irmã chega em você e fala, e aí? Pegar aqui a Madre Maria. Pegar alguém na Madre Maria e na casa da Madre Maria. Como é que você anda tarde? Tem gente que vai na casa da gente, sabia? Ele vai com a intenção de querer descobrir o que está acontecendo com você na sua casa. Aí se manda vigiar, não vai contar. É igual aquela sunamita, vai bem com teu marido? Ela respondeu, vai tudo bem. Vai bem? Teu filho é para tua filha? Vai bem. Mas a menina estava lá também. Se
Sim ou não? Se está difícil na tua casa, se alguém for lá e pesquisar para entender o que está acontecendo na vida, se ele falar, você já queima ele. Aqui é só bênção, na minha casa é só milagre, na minha casa é só alegria, o inimigo não entra aqui, o capeta vai embora. A pessoa que veio com intenção de saber o que passa na sua casa caiu por terra. Então nós temos que ter sabedoria. Sabe por quê, irmão? O diabo é sapatinho de algodão, ele vem pisando assim, ó. E ele vai usar, sabe quem? É as pessoas, viu, irmão? É as pessoas que nós acreditamos nela. É as pessoas que nós abrimos a porta da nossa casa, é as pessoas que nós confiamos em contar, né? Às vezes um segredo que está só dentro do seu coração, você vai se abrir e de repente alguém, né, vai aproximar e vai saber da sua história, da sua dor, do seu sofrimento, do seu questionamento. Não, meu irmão, quem tem que saber é Jesus que tem que saber onde está a sua dor. Jesus, eu estou com uma coisa na minha alma, todo esse problema na minha família, no meu filho. É Jesus que tem que saber, irmão. É Ele que tem que te ouvir, não é ninguém que tem que falar para você, abrir o coração e falar o que você está passando, não. Eu já preguei uma mensagem sobre assim, lá em José, não conte seu sonho para quem não sonha. Quantas pessoas que chegam na sua casa que não tem sonho, não tem sonho de progredir na vida, não tem sonho de construir uma família feliz. Muitas pessoas que chegam na nossa casa, eles não têm esse sonho de ter uma família abençoada. Eles não têm sonho. Aí nós vamos contar para ele que não tem sonho. O sonho meu, eu sonho, né, de ganhar um carro, esse é meu sonho de trocar o meu sofá novo, eu sonho de comprar uma cama nova, eu sonho de trocar isso e aquilo. Não, meu irmão, não conta para ninguém não. Ninguém tem que saber o que você está adquirindo. Então nós temos que ter feito, eu sofri um tempo atrás, tenho conhecimento, tudo que ele vai contar lá, meu irmão teve um medo. Então o que acontece? Aí meu irmão, a minha parentela, a Bíblia diz, não sei se é Jeremias, maldito o homem que confia no homem, e maldito eu mesmo que confio em mim mesmo. Eu tenho que confiar em Deus. Está muito difícil nessa sociedade que estamos vivendo, de nós querer contar os nossos projetos, os nossos sonhos. Eu já tive decepção com isso, e caiu por terra, eu fiquei quieto. Quando menos esperava, eu já aparecia com a bênção de Deus. Toda vez que eu ia trocar um carro, um carro maravilhoso, uma vez que eu ia trocar, e comecei a falar alegre, já estava mencionando, já estava com dinheiro até bom, de repente o dinheiro subiu, desenterrou. Cadê o carro? Cadê a caminhonete? Cadê a S10? Caiu por terra. Eu falei, agora eu quero ver o diabo querendo me pegar. Eu fiquei quietinho. Aí eu tive uma S10, tive um Corolla cheio de 2015, tive uma Ranger de 2015 automática, mas tudo no segredo de Deus. Irmão, mantenha os seus projetos, os seus sonhos de vida, família, dentro do seu coração, você e seu esposo. É porque vocês dois que vão viver e vão contemplar o melhor da terra para vocês. Às vezes ficamos tão alegres que as portas parecem que estão direcionando para nós obter alguma coisa. Aí nós vamos falar com uma parentela, irmão. Aí você pode falar, não, mas é parente. É difícil. Você vê os irmãos de José, né? Sonhador. Você viu o que fizeram com ele? Irmão de sangue, irmão. Eu não estou aqui dizendo que os irmãos, a família dos irmãos são desse tipo, mas nós devemos confiar em Deus e devemos comunicar com quem? O esposo com a esposa, ó meu amor, vamos fazer isso esse ano, vamos trocar de carro. Nós todos, né? Ninguém pode saber, nem irmão, nem pai, nem mãe, nada. Cai em terra. Às vezes a mãe sabe, de repente ela conta para outro filho, esse filho já começa a ficar triste, fulano vai ter um carro novo, Olha o espírito da inveja. E o espírito da inveja, ele tem muito mais poder do que um feitiço feito para alguém, sabe disso? O espírito da inveja arrebenta com qualquer casamento, arrebenta com qualquer família. Amém,
deixar entrar alguém dentro da nossa casa, lá dentro do meu quarto, que é o quarto do casal, é específico para ele. E às vezes as mulheres não têm sabedoria. A minha amiga entra aqui no meu quarto, senta na camona lá, deita até no travesseiro. De repente, quando ficar aí, não. É uma realidade isso aí, viu? Já está lá querendo roubar seu marido e vice-versa, né? É só uma pequena coisa que eu estou falando aqui. Então nós temos que vigiar as pessoas que ele dentro da nossa casa. Nós temos que ter um entendimento, discernimento dentro do contexto da família. Se tem alguém da família, tipo da minha esposa ou da minha família, se gostam de ver eu feliz e conquistado. Se você perceber que alguém quer ver a sua derrota, você fica lá em silêncio, deixa acontecer. Tem um negócio assim que passei uma vez por isso. Espinhado, não da igreja, né? Eu comecei a ter perigo, ia dar um velho, e ele não conseguia nada. Aí de repente não aparecia um carro lá, e esse carro nem presta. Isso era um saber estéreo, um saber estéreo. Esse carro não vai nada, botar um defeito dele aí, esse carro aqui parece que foi capotado, não sei o que, cheio de colocar dele no carro. Olha os filhos da inveja. E eu tranquilo, me apareci pelo lado. Falei, esse cara aqui eu não posso contar para ele nada, porque ele tem inveja de mim. Está entendendo, irmão? Então você tem que vigiar. Às vezes a sogra, o sogro, né? Tem essas coisas, você acredita? Às vezes você tem depositado tanta confiança nisso, que às vezes não quer ver o seu bem, quer ver a sua derrota, quer ver o seu desastre, quer ver você sofrendo, quer ver você dependendo deles. Não, nós temos que depender de Deus. Depender exclusivamente de Deus. Amém? Eu falo com propriedade essa palavra para nós aqui. E nós temos que ouvir para poder ser confortado, para não cair nesse momento de dificuldade. Mas o diabo não tem poder, não. Você é inteligente, você é sábio. Você sabe que Deus vai te dar vitória, você não vai cair em conta de faca com ninguém. Irmão? Mas vamos aqui. Eu acho que eu vou falar mais um pouquinho, vou parar aqui. Aí na próxima terça, aí eu continuo, né? Porque tem coisa boa na frente. Aí quem vir na próxima terça vai apreciar mais alguma coisa boa aqui, né? Permaneçamos então com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus dentro do nosso coração, né? Porque é a palavra que traz vitória, né? Mas eu acho que eu vou parar por aqui. Esse é um ponto, que nós apresentamos, irmão. Agora eu vou apresentar outro ponto, falar sobre Paulo tinha relacionamentos pessoais profundos, né? Vou só falar um pouquinho. Essa carta também poderia ser chamada de outra forma. Paulo está afirmando que podia se alegrar no meio da adversidade ou do sofrimento. Então, se quiséssemos colocar outro título na Epístola aos Filipenses, ela ficaria sendo chamada de a carta dos relacionamentos pessoais profundos. E aqui está o primeiro motivo: o apóstolo Paulo era uma pessoa alegre, mesmo diante das adversidades. Porque Filipenses é uma carta que reflete relacionamentos interpessoais com profundidade. Vamos deixar os irmãos mais assim um pouco querendo ouvir, né? Na próxima terça-feira, em nome de Jesus, né? Eu não vou entrar aqui, porque senão eu vou falar nos irmãos não querem. Mas esse estudo aqui, ele vai afunilando, vai trazendo muita coisa boa. Amém? Nós vamos cantar por ele aqui. Aí os oficiais recolhem as ofertas, né? E os bichos para nós. E após por oferta, eu vou estar orando. Nós vamos orar para ter 15 minutos de oração. Até 9 horas para terminar o culto, com 15 minutos de oração. E todos os cultos nós iremos fazer